Olá pessoal, eu sou a Lucy Comim, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o Natal. Essa época em que a gente vê uma decoração tão bonita, as pessoas nas lojas tentando comprar presentes para entregar para pessoas que elas amam, tentando viajar para estar com os familiares ou receber os familiares para passar essa época junto. E muitas vezes a gente não se lembra do motivo verdadeiro dessa época do ano, ou não porque a gente não se lembre, mas porque muitos não conhecem o verdadeiro motivo. E é sobre esse verdadeiro motivo do Natal que eu quero conversar com vocês agora. E eu quero começar lendo para vocês um trechinho da palavra do Senhor, da Bíblia, do livro de Lucas, capítulo 2, que diz que naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judeia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que o nascimento do Salvador já tinha sido anunciado, já tinha sido predito muito antes. No Velho Testamento, o Senhor já havia dito que um menino nos nasceria. E o nome dele seria chamado Conselheiro, Deus fiel, Deus conosco, Príncipe da paz. E aqui, nessa passagem em Lucas, ele nos diz quem é essa criança, por que ele nasceu. E nós vemos que não é um simples bebezinho, mas é o Salvador. A palavra do Senhor aqui nos diz que é o Salvador do mundo. Nós precisamos de salvação. E talvez você nunca tenha ouvido isso e não saiba que nós precisamos ser salvos de uma condenação eterna. Está sobre nós uma sentença de morte por causa do nosso pecado. E você pode pensar, mas o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz e que vai contra a vontade de Deus. E como saber o que é pecado e o que não é? A palavra do Senhor nos diz. Tudo aquilo que nós fazemos que vai contra aquilo que Deus planejou para nós é pecado. E talvez você pense, os 10 mandamentos, você está querendo se referir aos 10 mandamentos? Não apenas aos 10 mandamentos, mas a todo tipo de comportamento
que nós temos, que nos separam do Senhor. Toda desobediência a Deus é pecado. E tudo isso começou lá no Éden, com Adão e Eva, com o primeiro homem que foi criado por Deus, Adão. E porque Adão e Eva foram desobedientes à ordem de Deus, ouviram a voz da serpente, eles cometeram um pecado e por causa do pecado foram separados de Deus para sempre. E existe hoje então essa separação entre nós, descendentes de Adão, e o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas esse não era o plano de Deus para nós. O plano dele é que nós nos relacionássemos com ele, que nós tivéssemos intimidade com ele. E sabendo que pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, por mais que nós buscássemos fazer o que é certo, Deus sabendo disso, que a gente não conseguiria. Porque se você parar para pensar durante o seu dia, por mais que você acorde de manhã e fale, não, hoje eu vou fazer tudo certo. Hoje, porque a gente sabe o que a gente deve fazer. O problema é conseguir fazer o que a gente precisa fazer ou deixar de fazer aquilo que a gente não deve fazer. Nós temos a consciência, a palavra do Senhor nos diz que nós temos essa consciência porque Ele nos deu e Ele sabe que sozinho a gente não consegue. E porque Ele sabe disso, Ele criou um meio para que o relacionamento com o homem, o relacionamento conosco fosse restaurado. E esse meio é através do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio fazer nesse mundo. Esse era o propósito dele vindo aqui. Ele veio, o Deus, o Filho de Deus, veio a esse mundo como uma criança, se despiu de toda a sua glória para nos proporcionar união com o Senhor novamente. Ele veio para que nós tivéssemos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus restaurado. Esse é o propósito da vinda dele aqui. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que essa criança que nos nasceu há mais de 2000 anos veio fazer aqui. Ele veio para restaurar o relacionamento que fora quebrado pelo pecado. Então, ele veio como criança, ele se submeteu a essa condição humana para nos mostrar que é possível viver uma vida completamente restaurada, completamente voltada e inclinada para a vontade de Deus. E ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e que ninguém pode ter um relacionamento com o Pai se não for através dele. Jesus, ele mesmo dizendo a respeito dele, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor que dei a minha vida pelas ovelhas. Então, muitos dizem por aí, nossa, eu conheço Jesus, claro, eu creio em Jesus, ele é o mestre, ele é o bom exemplo, ele é a referência de tudo que é certo e bom. Mas ele não é só isso, ele não é simplesmente isso. Ele é o Salvador, o Redentor, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter então paz com Deus, ter o nosso relacionamento restaurado e a certeza da vida eterna. Vida não apenas aqui nessa terra, mas no porvir. E ele diz isso para nós, ele nos dá essa certeza que se no nosso coração nós crermos que ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e se com a nossa boca nós confessarmos que ele é o Senhor que morreu para nos salvar, nós seremos salvos, nós seremos perdoados do nosso pecado. Então o que você precisa fazer é crer que ele é o Filho de Deus que nasceu, que veio a esse mundo para morrer pelos seus pecados, para que você então tenha o perdão dos seus pecados e tenha o seu relacionamento com Deus restaurado.
E Jesus fez tudo isso por amor a você, por amor a mim, por amor a todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus. E então nessa passagem a gente vê que a palavra do Senhor nos diz que Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo. Ele veio para nos salvar, para restaurar esse relacionamento. E é interessante como Deus, quando quis anunciar uma coisa tão tremenda, tão importante, Ele não foi atrás da CNN, Ele não foi atrás da Fox News, Ele não foi atrás da Globo News. Não. Ele usou os pastores, pessoas comuns, que creram na palavra dele, que tudo aquilo que o anjo anunciou para eles iria se cumprir. E ao final de tudo eles viram que era verdade. Eles creram e eles anunciaram às outras pessoas e glorificaram o nome do Senhor. E por isso hoje eu estou fazendo isso, eu estou contando isso para você, porque eu creio que essa palavra foi dada a todos, porque a palavra do Senhor nos diz que o desejo dele é que todos sejam salvos, que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Porque fato é que um dia todos vamos morrer. Vamos ter a morte física, mas o que importa é para onde iremos depois disso. A palavra do Senhor nos diz que existem 2 lugares para onde nós podemos ir. Ou iremos para a presença dele, junto com ele, passar a eternidade para sempre. É isso que ele nos diz. Todo aquele que crê será salvo e não enfrentará o juízo. Mas todo aquele que não crê já está condenado. E essa condenação traz a separação eterna do Senhor num lugar que a própria Bíblia chama de inferno, que não foi criado para nós, foi criado para Satanás e seus demônios. Mas quando nós rejeitamos a palavra do Senhor e não cremos que precisamos ter restaurado esse relacionamento com Ele, não reconhecemos que não somos donos de nós mesmos, quando nós não reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, é uma escolha. E essa escolha tem como consequência a separação eterna dele. E então o destino é o inferno, junto de Satanás e seus demônios. Meu desejo, meu convite para você é que nessa época tão especial, você tenha um encontro especial com o Senhor Jesus Cristo e você receba esse presente de Deus. Jesus é o presente. E um presente só faz sentido quando a gente recebe. Não adianta nada eu trazer um presente, comprar um presente para alguém e mantê-lo guardado na minha casa, sem nunca entregar. Eu comprei para aquela pessoa, mas eu nunca fiz a entrega. Também não faz sentido se eu entregar e essa pessoa nunca receber esse presente, se apossar desse presente. Assim é o presente de Deus para nossas vidas. É preciso que haja o aceite. É preciso que você tome a decisão de receber esse presente, o perdão dos seus pecados. E então, como consequência disso, você possa dar de presente para aqueles que você ama e também para aqueles que te ofenderam o perdão, reconhecendo que nenhum de nós é perfeito, não existe um justo sequer, nenhum. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas todos têm acesso ao perdão e à reconciliação com o Redentor, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então eu desejo que você receba o teu Salvador, Jesus Cristo, o Senhor, e que você possa celebrar o nascimento dele não apenas no dia 25 de dezembro, mas durante todos os dias da sua vida, e você possa experimentar o quão poderoso é o Cristo que vive e reina, hoje e eternamente, que você possa então desfrutar de uma vida abundante, como ele prometeu, para todo aquele que crê. Muito obrigada, que Deus abençoe e que você tenha um Natal muito feliz, junto daquele ou daqueles que você ama. Que Deus abençoe grandemente.